A irmãzinha aqui falou de missão, né? E hoje à tarde estava falando com a irmã Cida a respeito de missão. Eu falei, irmã Cida, é tão bonito quando Jesus envia a gente para o lugar. Acontece tanta coisa maravilhosa que a gente fica encantado com aquilo ali, né? Porque pela misericórdia de Deus, irmão, uma das viagens que eu fui missionária para São José do Egito, e eu pregando lá no meio da rua, aí eu passei numa casa e tinha um homem e uma mulher sentados na porta, um homem com uma cruz grande assim no pescoço, e eu entreguei o folheto e falei o versículo da palavra de Deus, e quando ele me retirando, ele falou, você pode vir aqui amanhã? Aí eu falei, que hora? Ele falou, por essa hora. Eu falei, ó, quando ele for... Aí eu falei para ele, ó, quando ele for lá por umas 4 horas, 4h10, eu estou chegando aqui. Você vem mesmo? Eu falei, vem, se Deus quiser eu vou vir. Aí eu estava voltando de a pé para a posada, aí eu marquei o tempo que eu saí da casa dele até a posada de a pé para saber a hora que eu ia voltar para estar lá, 4 horas ou 4h10. Glória a Deus. Né? E quando eu cheguei, irmão, ele pela misericórdia de Deus, e eu tinha pregado um dia antes para ele, né? Falar no versículo da palavra de Deus. Aí quando eu cheguei, sabe o que ele falou? Eu já tirei a cruz, não estou usando a cruz mais não. Mas eu não falei sobre a cruz. Porque Jesus falou assim, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizar, será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Eu não posso chegar, você vai para o inferno que está com essa cruz. Isso não é evangelho. Olha, você sabia que você, com esse negócio que você gosta de tua mulher, de outra mulher, você vai para o inferno? Isso não é evangelho. Você tem que esperar a oportunidade para falar conforme a pessoa te perguntar. Se a pessoa perguntar alguma coisa, tudo bem. Se não perguntar, você continua pregando o evangelho. Porque está cheio de homem nessa terra, grandão, que se diz seus tal, e quer condenar e acusar esse pessoal que vai para o inferno. Mas ele mesmo não se converte. Porque a maioria dos camaradas que se diz pregador, a maioria, ele só prega se pagar. Se Jesus falou assim, ó, em Mateus 10, 7 e 8, de graça recebesse, de graça cuidar. De que é o evangelho de Jesus. Então o camarada está vendendo uma coisa que não é dele. Glória a Deus. Eu só prego se pagar. Então tu é um ladrão. É onde está escrito em Apocalipse, ficaram de fora os cães, feiticeiros, ladrão. Quando a Bíblia está falando do ladrão, é muito fácil querer condenar o homem que está na rua armado. Mas está se referindo o homem que está na rua armado. É o que está dentro da igreja. Eu só canto se me pagar, ser ladrão. Foi Deus que deu o dom para você cantar, louvar Ele. Então quer dizer que a pessoa só louva se pagar? Eu só prego, porque na Bíblia está escrito bem claro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, João. É de Jesus. Então eu só prego o Evangelho se me pagar. Eu estou vendendo o que não é meu. Quantos e quanto? Porque Jesus deixou bem claro. E naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, preguei em teu nome, fiz isso, apartai de mim. E praticar iniquidade, que é iniquidade? Roubar iniquidade. Não é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito fácil eu falar, tá vendo aquele casal de homem ali? Um gosta do outro, eu sei que é abominação. Você vai para o inferno. Deus não mandou falar isso para eles. Eu tenho que esperar a oportunidade de pregar. Aí tem música que fala, tá vendo, o homem gay, a mulher vai para o inferno. Não. Ele se converte amanhã ou depois e é salvo. E aqueles que estão lá em cima vendendo com o dele, que são ladrão, não tem salvação. Estão brincando, capaz. Tem mais oportunidade de ser salvo do que quem está lá. Quem está lá já conhece, como acha que não tem o pai que se der. E porque a Bíblia fala bem claro que Deus vai vir como labareda de fogo tomando vingança sobre aqueles que são desobedientes ao Evangelho. E quem é desobediente ao Evangelho? É o homem que está lá fora, que não está aqui dentro? Ou a mulher? Não, é a que está aqui dentro, que é desobediente ao Evangelho. É verdade. É quem conhece. E tem muita gente brincando com a palavra. Eu não precisei falar para o homem, Jesus não mandou apontar a cruz que está no pescoço dele. Eu falei o versículo. Porque em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, está escrito assim. Se alguém fala segundo a minha palavra. Não é para mim chegar e falar sobre o pecado da pessoa. Agora se a pessoa fazer uma pergunta e responder dentro da Bíblia, conforme que ele respondeu, fala dentro da Bíblia, condenando o pecado, que ele está concordando com o pecado e não concorda com a palavra de Deus. Aí eu vou entrar com a palavra condenando o pecado.
como está escrito em Efésios 5 e 11, e não comuniquei com as obras frutíferas das terras, mas antes condenai. É o caso que tem muitos hoje brincando dentro das igrejas grandes. Eles não aceitam que fale contra o pecado. Por quê? Por causa do dinheiro, dízimo e oferta. Está escrito, extrema corrupção nos últimos dias. Não é nos políticos, no governo, não. Dentro das igrejas, que homens se tornaram amantes de si mesmo. Em todo tempo é ele, é a família dele. E as pessoas jamais. Só quer saber de dinheiro e dinheiro. Homens corruptos. E os homens corruptos vai entrar no céu? Não. É mais fácil um político, macumbeiro, feiticeiro, se converter e ser salvo do que aqueles que estão aqui dentro com conhecimento e ir para o inferno. Transgredindo, né? Tem muitos, irmão. Sabia que a maioria dos pastores não tem salvação? Eu falo e mostro dentro da Bíblia, onde está Ezequiel, capítulo 34. Pastores infiéis. Quem não é fiel à obra de Deus é infiel. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sede fiel até a morte e dá-te a coroa da vida. A maioria dos pregadores e pastores não são fiéis, somos infiéis. Que está uma lista lá em Ezequiel, o que eles não fizeram, Deus vai requerer da mão deles. A fraca não fortaleceste, a doença não curaste, a desgarrada não fosse buscar, mas tu tem se aproveitado da lã, da gordura e do cevado. E aí na Bíblia está escrito assim, e Deus fala assim, tenho eu contra ti. Tenho eu contra ti. Pastores, Ezequiel profetiza contra os pastores infiéis. Então a maioria hoje, irmão, são infiéis. Verdade. Deixa de fazer uma visita ao irmão que não veio para a igreja para estar mais a mulher no shopping. Está na praia, está na piscina, está curtindo a vida. Ah, irmão, mas na Bíblia está escrito que aqueles que não têm cuidado do seu negou a fé, mas não busca saber o que quer dizer que tem cuidado do seu. Não busca. Aí está usando esse versículo, fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Distorcendo a palavra de Deus para preencher o seu ego, mas para a sua condenação. Quando ele fala aquele que não tem cuidado do seu, negou a fé, o que é cuidado? Ele é minha filha, ele é meu filho, é meu filho. Qual a minha obrigação? É ter alimento dentro de casa. Aí eu dou a cesta básica para irmão, mas nego comida para meus filhos. Esse é o que a Bíblia fala que não tem cuidado do seu. Irmão, e como é que é isso? Vai lá em Isaías 58, versículo 7. Aí fala, tu vendo nu, cobriste. Tu vendo aquele com fome, tu deste comer. E o da tua carne, tu tem feito isso? Então não adianta eu agradar a irmã se dar uma cesta básica, aí ajuda aquele irmão, compra isso, compra aquilo, mas quando meu filho faz, pai, compra uma fruta para mim, compra um melão, eu nego para ele. Isso que a Bíblia quer dizer que tem cuidado dos teus, depois toma cuidado da tua casa. Aí entra outro versículo lá em Gálatas, parece que é capítulo 6, versículo 10, que fala assim, para a gente abençoar, principalmente os domésticos da fé. E a maioria dos pastores tem cuidado? Se tu não cuida dos teus, como é que tu vai cuidar da igreja de Deus? A Bíblia está falando de alimentar. Porque se minha esposa não quer nada com Cristo, não está nem aí, só quer festa mundana, lá no meio dos aniversários dos mundanos, onde tem música, palavrão, tudo que não presta, na praia, no cinema, eu vou acompanhar ela? Não. Aí eu sou bonzinho, você tem que cuidar dos teus, porque minha família está no meio dos escarnecedores, nas festas pagãs, eu vou estar ali para ter cuidado do meu? Não, eu estou me desviando também, junto com eles. Se Jesus falou o contrário em Mateus 19 e 29, aquele que não deixar casa, mulher, filho e filha, pai e mãe, por amor de mim, não se receberá aqui 100 vezes tanto, e no final a vida eterna. Mateus 19 e 29. Aí tem outro versículo que a Bíblia fala assim, que para a gente se vir a Deus tem que aborrecer até a nossa própria vida. O que é aborrecer? Minha mulher não quer ir comigo? Não, então eu vou só. Eu vou deixar de fazer a obra de Deus para acompanhar minha mulher para a praia? Se a Bíblia condena, a Bíblia está escrita assim, os que cometem lascívia não entrarão no reino de Deus. Aí em Apocalipse, faz memória, parece que é 16 e 15, está escrito assim, não mostre a tua nudez, não se veja tuas vergonhas. E o que é pecado de lascívia? Quando a mulher veste uma roupa escandalosa, porque quem vai tomar banho na praia não vai bem vestido, está no meio dos escarnecedores, aí ali só de biquíni.
está no pecado lascivo, em engano, está escrito que não herdarão o reino de Deus. E agora como é que fica? Eu vou deixar de fazer a obra de Deus para acompanhar a minha família para ir para a praia? Não. Ah, você não vai nem no cinema? Não. O cinema é o quê? É a igreja. No cinema é lugar dos escarnecedores. Aí só tem palavrão, xingação, tudo que não presta. Aí passa as músicas mundanas nos fios. Aí os soldados no meio. E o próprio Jesus falou assim: quem salvar sua vida aqui, perdê-la. Mas quem perder sua vida aqui por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, para a gente ser salvo aqui, para ser salvo, irmão, a gente tem que perder. A maioria que se diz ser pregador e pastor não ama Cristo e nem ama o Evangelho. Porque eles preferem salvar a vida aqui, mas só que vai perder na eternidade. Porque Deus deixou uma promessa, Mateus 19 e 29. Não só receberá aqui 100 vezes tanto, e no final da vida eterna, não o que Jesus tem para mim. Eu tenho que olhar para quê, irmão? Para a vida eterna. Tu faz a obra, tu busca os que estão lá fora, tu ensina ele, tu prega para ele, então tu está perdendo aqui, mas no final tu vai ter a vida eterna. É o caso de Mateus 6 e 33, né? Que fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que vem para a igreja buscar a Deus, mas não comete a justiça. Porque tem mandamento e promessa. E a maioria não comete justiça. Tu tem cometido justiça? Que a maioria não tem cometido justiça. É mandamento e promessa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora, as demais coisas serão acrescentadas. Ah, eu estou buscando a Deus, mas tu está cometendo justiça? O que é cometer justiça? Vamos fazer uma comparação. A irmã Cida é minha esposa. Ela é minha vizinha. Mas se a minha esposa estiver errada, está errada. Eu dou conta à minha vizinha. A Bíblia vai para cometer justiça? Se a minha esposa, primeiro ela xingou minha vizinha e eu vi ela xingando. Quem xingou primeiro foi minha esposa. Se alguém falar: não, você está errado, é que você xingou ela, não é para você xingar ela não. Você diz que é crente, rapaz, você fica xingando a vizinha? E agora? Aí não, você respeita a minha esposa, viu, Dinha? Respeito, não. Não é para respeitar não, ela que tem que respeitar você. Porque ela que te xingou primeiro, ela que te desafiou. Aí você xingou ela, bateu nela, porque ela está errada. E muita gente, irmão, é o contrário. É o contrário. Dá valor? A esposa, eu vou defender meu filho. Se meu filho está errado, está errado. O do vizinho está certo, o do vizinho está... Mas você ainda vai defender seu filho? Não, a Bíblia fala para cometer justiça. É mesmo, assim mesmo. Então a maioria não aceita cometer justiça. E muitos estão o quê? Falando: você vai para o inferno, você vai para o inferno. Tem ocasião que a pessoa fala, pode falar. Se a gente está falando a palavra de Deus, a pessoa: não concordo com a palavra. Jesus falou: quem crê e for batizar, será salvo. Porém, quem não crê já é condenado. Se tu não aceita Jesus, tu não quer ir com ele, fica debatendo contra a palavra dele. Se tu morrer daqui para ali, vai para o inferno. Porque Jesus deixou bem claro: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tu viu o Evangelho, tu não é inocente. Se tu partir daqui para ali, tu vai para o inferno. Porque a salvação é enquanto está vivo. Depois que morreu, não adianta ninguém acender vela, ninguém chorar, que Deus tem um bom lugar, não. Se a pessoa morreu negando a Jesus, não tem bom lugar, não. Missa de 7º dia, de 8º dia, de 15 dias. Porque quando o padre foi fazer a missa de 7º dia, já fazia 4 dias que Jesus tinha ressuscitado. Então o padre sempre está atrasado. E vai continuar atrasado. Aí, irmãzinha, mas só que a Bíblia deixa, né, para nós que faz a obra de Deus, sabe o que a Bíblia fala? E deixa uma alegria para nós, no Salmo 126, versículo 6, está escrito assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus mulos. Vai doendo, vai chorando, enfrenta a luta, mas voltou com alegria, trazendo os seus mulos, contando o que Jesus fez. Verdade. Olha o que aconteceu na vida dela. Foi peleja? Foi, para enfrentar aquelas pessoas, ia ver até antes de sair daqui uma grande peleja, uma luta, é uma coisa, sofrendo, chorando. Mas depois chega a piar. Mesmo com o braço grande, está contando vitória, o que Jesus fez. Não é o que ela fez, ela está contando o que Jesus fez. Verdade, Mas ela foi fazer o quê? Semear a semente. Foi semear a semente. E qual é a semente? É a palavra de Deus. Só que
uma já aceitou Jesus, já partiu salva. E o que acontece? A semente está lá, plantada. A qualquer momento, aí nasce um, nasce outro ali, porque você limpar uma terra e plantar, você depois vai olhar, tem cova que não nasceu ainda. Mas quando daqui 2 dias, 3 dias, aí já começa a ir a folhinha nascendo. Só quando um nasce, aí o outro já está do tamanho do dedo grande, o pezinho de milho está grande. E tem milho que é assim, um nasce primeiro que o outro, não nasce todas as covas, numa noite só, 3 dias só. Não, ele nasce um primeiro que o outro. A semente foi semeada. Glória a Vocês Deus. ficaram agora, talvez quando eu for lá no final do ano, os que ouviram agora vão aceitar só daqui a um ano. Pô, muito já aceitou. Já aceitou. 3, 4, 5, 10 já aceitou. Aí no Jó, que dá uma alegria, sabe o que aconteceu na vida da irmã lá? Está escrito em Jó, capítulo 22, e versículo. Eu vou ler o versículo 29 e o 30. É o que aconteceu com a irmã. Lá. Está escrito assim, ó, quando te abater, Jó capítulo 22, versículo 29 e 30. É no 30 que vai fechar. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Jó 22, versículo 29 e versículo 30. Aí fala, quando te abaterem, a irmã foi abatida lá. O que é que as pessoas fizeram com a irmã? Quando ela foi pregar na casa. O pessoal puxa para um lado, puxa para o outro, não queria pregar, que está forçando, está isso e aquilo. Mas Deus exaltou a irmã, fazendo o quê? Aí no versículo 30 fala assim, e livrarás até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Meu Deus. O que foi que aconteceu? Foi libertado. Até aquele que não era inocente foi liberado pela pureza das tuas mãos. Porque muitas das vezes a palavra também diz que uma coisa que é muito interessante no Evangelho, né? Que às vezes a gente acha que o outro precisa ter fé. Você sabia que se você tiver fé pelo outro, Deus faz a obra? Faz. Por causa da tua fé. Vai. Por causa da tua fé, porque você creu. Porque pela misericórdia de Deus, Pela misericórdia. aqui ainda no Salmo 22, eu vou falar do que a irmã está falando. Tremendo isso. Então, aí deixa bem claro, né? E livrarás até o que não é inocente. Ela livrou gente lá, até que não era inocente. Livrar o quê? E livrarás até o que não é inocente. Então, muitos estão ali, mas eles sabem, eles não são inocentes, eles conhecem. Ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Agora, se tuas mãos tivessem sujas, Deus não te enviava. Porque não há pureza. E como é que as pessoas vão ser libertadas se não há pureza nas tuas mãos? Sim. Glória a Deus. Como você vai levar algo limpo se não está sujo? Se está sujo. Então, irmão, é uma alegria que a palavra de Deus traz para nós, é uma convicção. E é uns acontecimentos que acontecem quando a gente volta e fica olhando, meu Jesus, que coisa linda. Uma vez, pela misericórdia de Deus, o Senhor me levou para São José do Rio Preto. E eu evangelizei naquela cidade, preguei para um lado, preguei para outro. E eu, no outro dia, eu ia vir embora para cá. E eu falei com o papai, não vi ninguém aceitar o Senhor como Salvador. Eu fiquei triste. Eu fiz algo, mas fiquei triste. Aí o Senhor falou para mim, Salmo 126, e versículo 6. Aí eu, tá bom, Senhor. Eu fiquei ali na casa do pastor. Aí o pastor, irmão Severino, hoje tem um culto numa casa aí, que a gente sempre faz uma campanha. Vamos hoje? Eu falei, vamos. Eu ia embora amanhã, eu alegre, vamos lá, pastor, vamos. Aí fomos na casa. Chegou lá, aí se cumpriu o Salmo 126, verso 6 na minha vida. Chegou lá, estava tudo bem. Aí ficou eu e mais 2 irmãos na sala. Aí tinha umas irmãs que foram para a cozinha fazer um lanche, para depois do culto a gente comer o lanche. Só que teve uma que ela escolheu diferente. Em vez de ela estar no meio da mulher, ela ficou no meio da gente com a criança no braço, ouvindo que a gente estava falando de Jesus. Um cantava um louvor, outro falava um versículo. Enquanto começava o culto, a gente estava ouvindo um ou outro. E ela escolheu o quê? A melhor parte, estar no meio do gente ouvindo a palavra de Deus, antes de começar o culto. E ali papai começou a falar no meu coração, Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Né? Que vinde a mim todos vós estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrar descanso para vossas almas. Aí quando o Senhor falou encontrar descanso, aí quando começou o culto, aquela bênção, e a moça ali. E
o irmão Severino vai pregar. Aí papai já tinha falado no meu coração, ensinando, me deu esse versículo ensinando, aí falou sobre tatuagem, saia curta, brinco, pulseira. E papai foi falando comigo. Aí quando eu tive a oportunidade, eu fui falando tudo que Jesus me falou. Às vezes a mulher quer buscar descanso para a sua alma num brinco, não vai achar. Descanso para a sua alma é só em Cristo Jesus. Às vezes o homem quer buscar descanso para a sua alma, deixa a mulher em casa e vai atrás de uma novinha no domingo anterior de carro e de moto. Ele pega uma mulher novinha, mais bonita que a dele, mas o descanso não vai encontrar, não é numa mulher, não é numa bebida, não é no jogo, não é numa tatuagem. Às vezes a mulher veste uma roupa curtinha, um short ou uma saia bem apertadinho, mas aquilo não traz descanso para a sua alma. E o que o papai me pôs no meu coração, eu fui falando sobre tatuagem, brinco, roupa, eu fui falando. Aí no final foi, tem alguém que quer aceitar Jesus? A moça já foi chorando e ajoelhando. Eu quero aceitar Jesus. Com a criança no braço, ajoelhou e chorou. Do jeito que papai me deu, eu fui falando. Aí depois eu falei, mas tanto tempo, sempre essa moça está no culto aqui, nunca quis aceitar Jesus. Aí eu fiquei meditando, é o que Jesus falou, aquele que leva a preciosa palavra, chorando e andando, sem dúvida, voltará com seus muros. Aí eu me alegrei, digo, graças a Deus que o Senhor salvou alguém. Porque eu queria ver alguém salvo. Aí Deus preparou para ver uma pessoa salva que aceitou Jesus. Só que eu já tinha semeado a semente. E a partir de ter semeado aquela semente ali em tanto lugar, o que é que aconteceu? Só Deus sabe, porque a gente planta, mas é Ele que dá o crescimento. Então, irmão, há uma alegria e uma confiança da palavra de Deus quando a gente está evangelizando. E eu já vi gente falar, a gente tem carro grande dentro da igreja e fala assim, Deus não opera nós, esse negócio de ficar pregando na rua, entregando folheto. Se Jesus falou assim, ó, ide e pregai o evangelho, só Deus só opera, você tem que fazer culto nas casas, porque no tempo antigamente era assim, fazia culto e as igrejas enchiam. Não, os discípulos pregavam no meio da rua. Jesus pregava dentro da casa, ele pregava na rua também. E ele falou, ide e pregai. Então, você está fazendo o quê? Você está pregando, distribuindo folheto, porque não é fácil chegar e entregar um folheto, Jesus te ama, é mentira, está tudo errado. Você tem que dar um folheto e falar um versículo da Bíblia para a pessoa. Porque você está semeando a semente. Quando eu estou falando Jesus te ama e não falo um versículo, não estou semeando semente. É a mesma coisa de eu roçar o mato, mas não cavo e não planto nada. Porque na Bíblia está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Como é que a pessoa vai ter fé se não ouviu a palavra? Então, não é só entregar o folheto. O folheto é um jeito de eu abordar a pessoa e falar o versículo. Aí a fé vem pelo ouvir. E como é que ele não vai ouvir? Se eu não falar, se eu falar, Jesus te ama, ele não ouviu o evangelho. Agora, se eu falar, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquela palavra. Porque o semeia é semente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é gratuita, é de graça. Abandona o pecado e aceita a Cristo. Isso é evangelho. E Jesus, quando pregava assim, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque a semeando é semente. Então, cada pessoa que eu vou entregando folheto, eu vou falando um versículo. Porque se eu não falar, é a mesma coisa. Eu limpei o terreno, cavei a cova, mas não fui a semente. Não vai nascer nada. Mas devemos ter uma confiança na palavra de Deus, que a gente fala o versículo, sabe por quê? Jeremias 23, 29 está escrito assim, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiu sapenha? Veja que o cara está sendo na vida do homem, ele já tem uns 50 anos, mais de 50 anos. Eu só falei a palavra, foi pouco minuto e fui embora. No outro dia ele já se declarou, olha, não estou usando mais a cruz mais não, viu? Joguei fora, já falei com a mulher aqui que agora a gente vai, muito tempo estava na igreja católica, mas a partir de hoje nunca mais vou lá, porque os padres não falam a palavra de Deus como os crentes falam. Os crentes falam bonito, ensina. Eu acho bonito os crentes falar. Eu não vou mais lá, tu vai? Eu vou mais não. Mas só que o irmão veio trabalhar de Deus, que eu falei um dia antes da palavra. Ele arrancou a cruz e jogou fora. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava chegando, a mulher dele se despediu, tinha pegado umas coisas lá que ia vender, ia sair na rua vendendo. E eu fiquei sozinho, mas ele pregando a palavra, ele ensinando, mostrando a palavra. Aí a mulher dele voltou, aí ele falou, mas você não vai vender nada não? Ele falou, não, deixa, mãe, eu vendo, eu ouvi a palavra. Aí voltou, deixou de vender as coisas e voltou, eu vim ouvir mais a palavra. Aí foi aqui por aí eu fiz o apelo, ele falou, eu não vou aceitar Jesus agora, mas eu vou continuar indo. Foi, tem igreja por aqui? Foi, aqui na rua tem.
Assembleia de Deus, continue indo lá. Eu falei, não, mas eu vou. Eu não quero mais saber de negócio de padre. Porque ele não ensina a palavra, ele não fala a verdade. Vocês falam bonito. Né? E ali, a semente foi semeada. E eu voltei dali, não, me regozijando, alegre. Aí no outro dia eu fui pregar em outro lugar, pregando na rua, falando a palavra de Deus. Tem gente dizendo que não, esse negócio de pregar evangelho na rua, isso é errado. É não. Errado é ele que não faz, porque como está escrito, das obras, né? em Romanos capítulos 10, versículo 16, está escrito assim, nem todos obedecem ao evangelho. É o que? É a questão que nem todos querem semear a palavra. Nem todos querem pregar. É desobediente ao evangelho, está escrito. Romanos capítulo 10, versículo 16. Porque como que as pessoas vão invocar se ninguém pregou? Como eles vão crer naquele que ninguém falou? Então é necessário a gente anunciar, é necessário pregar. Agora aqueles que não vai pregar, não vai anunciar, como está escrito na Bíblia, nem todos são obedientes ao evangelho. Não é só na minha Bíblia, na Bíblia qualquer um está escrito. Aquele que não vai pregar é desobediente ao evangelho. Irmão, que na semana passada eu estava pregando num lugar, na rua, aí estava com um monte de dinheiro na mão, e o segurança dele ali, né, um monte de camarada rodeado, e começou passando droga. Eu já cheguei já pregando a palavra de Deus. E ali no momento pregando a palavra de Deus, no último teve um que eu entreguei o folheto, aí ele falou, mas os pastores, o negócio dos pastores é roubar. Eu falei assim, eu não estou falando de pastor, eu estou falando de Jesus. Aí o outro já falou, cala a boca. Aí Deus levanta o tom para bater no diabo e defender a gente. Estava ali a rodinha na biqueira. Mas na Bíblia está escrito, sabe o que eu confio? Na Bíblia está escrito assim, maior o que está comigo do que o que está com ele. Aí eu não vou pregar não, é traficante, vê lá. Aí é lugar bom mesmo de pregar, porque eles precisam de ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 55 e versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que é misericordioso para perdoar. Então, irmão, como é que ele vai deixar se não as pessoas não pregam? Pela misericórdia de Deus, outro tempo eu estava também pregando num beco, quando costumava passar droga. Eu cheguei assim, comecei a pregar a palavra de Deus, um começou a chorar e o outro correu e ele começou a chorar. Falei, eu preciso ir para a igreja, eu sou desviado. Aí comecei com a palavra em cima dele, preguei para ele. Aí, mas ele estava trabalhando ali, peguei e fui embora, né? Mas eu preguei o que tinha que pregar e fui embora. E na hora que eu comecei a pregar, ele começou a chorar. E a Bíblia deixa bem claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como é que eles vão invocar a Jesus Cristo se não há quem pregue? Então, muita gente, milhares de pessoas precisando de ouvir a verdadeira palavra. Eles querem ouvir a versículo. Essa mulher que a irmã falou, que ela falou que não tem que me lance no tanque. Alguém já falou para ela e ficou no coração dela, plantada a semente. Então Deus trabalha em cima dessa palavra. E ela, pelo que a gente vê, Deus vai dar o dom da palavra. Vai ser tremendo quando ela aceitar Jesus, vai ser uma obra muito linda. Porque ela vai abrir aqui e vai falar, não vai falar dela, vai falar como está escrito em Jeremias. E vê a minha palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor vai descer sobre ela, vai abrir a Bíblia e vai estender o manto. E vai ser grande a obra. Porque é Deus trabalhando na vida dela. E tem muita gente, irmão, que não quer pregar para esse povo. É mais fácil se condenar. Vamos se condenar. Não é assim não. Quantos e quantos estão acima do altar que vai para o inferno? É muitos. Porque está escrito em Isaías, como o papai falou para mim outro dia, papai falou claramente comigo. Isaías capítulo 8, versículo 20. Foi dessa maneira. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, Deus já determinou, nunca verão uma alva. E Deus fala assim, aponta para cima do altar. Porque quem não falar segundo a palavra de Deus, sabe o que está escrito? Estão contando adivinhação e vaidade. E em Levítico está escrito que a adivinhação e vaidade é abominação. Muitos estão em cima do altar, estão cometendo abominação. Porque fala para agradar o povo. Então é vaidade e adivinhação. Muitos. E está escrito lá em Mateus 25 e 41. Apartai de mim, maldito, que não vos conheço, que praticasse a iniquidade. Vai chegar esse dia que já vai falar para muitos. Não é para os pequenininhos que estão na nave da igreja. É para a maioria que estão em cima do altar. Porque os dias que nós estamos vivendo, irmão, eu vou falar o que a irmã falou.
os dias que nós estamos vivendo, é isso aqui, ó. Assim, aí papai falou no mesmo instante comigo, Salmo 50 e verso 18. E tu, quando vê o ladrão, tem a tua parte com ele. A maioria dos grandão, hoje em dia que está dentro da igreja, os grandão, tem parte com o ladrão. A maioria tem a sociedade deles com o ladrão. Foi o que o papai falou, e o papai falou assim para mim, aponta para cima do altar, a maioria dos grandão tem a parte dele com o ladrão. É assim, ó, lado a lado, carne e unha. E não foi outra pessoa que falou para mim, não, foi o próprio Deus que falou. E ele fala assim, aponta para cima do altar. Aí aqui está escrito em Timóteo, irmão, vou ler aqui, 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3, está escrito assim, ó. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Foi o que o papai falou comigo outra noite. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que acontece hoje em dia na maioria das igrejas grandes, dos ministérios grandes. Eles têm amontoado doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui tem pregado do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Deus está proibido de falar aqui dentro, quem tem que falar é nós. É assim que eles vivem, é assim que eles fazem. Porque em Efésios, capítulo 5, versículo 11, está escrito assim, ó, e não comuniquei com as obras frutíferas das trevas, mas antes condenado. E a maioria dos ministérios grandes não aceita que fale contra o pecado. Sabe por quê? Para não perder dízimos e ofertas, só que ele vai perder a salvação e vai para o inferno, sem dízimos e sem oferta. E todos aqueles que obedecem a ele, vai para o mesmo lugar também. Porque, como eu já falei, extrema corrupção nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 dia, está escrito assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, ele só ama a ele mesmo. Homens amantes de si mesmo, está escrito o quê? Só que em Mateus está escrito diferente, que não é para eu amar a mim mesmo. Mateus 19 está escrito assim, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Totalmente diferente. Só que aqui, os homens é amante de si mesmo. Tem que ser só para mim. É só eu. É hoje, amanhã, é depois. É só eu, é só eu. A igreja, jamais. Não ama. Quem ama? Só o dízimo da oferta. E não faz a obra de Deus como manda. E não sustenta a viúva. E não faz a obra de Deus. Não abençoa o irmão ali, a irmã aqui, os necessitados. Eles não amam ninguém. Porque Jesus falou bem claro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não falou para mim amar o dinheiro. E em Provérbios capítulo 11, versículo 30, está escrito assim, o fruto do justo, então eles não são justos, eles são injustos. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma, sabe é. Hoje em dia é totalmente diferente, a maioria faz uso da palavra de Deus para ganhar dinheiro, e não para ganhar alma. Quer saber só de dinheiro e ganhar alma. Sabe o que isso é esse? Pastores infiéis. E quem é infiel, se não se converter, vai para o inferno. Aí é fácil querer condenar o homem e a mulher que está na rua ali se beijando. Agora, e eles que vivem no maior pecado? Que conhecem a palavra e não vivem ela. Como está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que sou digno de morte, que estas coisas praticam, não só faz, mas apoia os que fazem. Eles conhecem a justiça de Deus, então eles são dignos de morte. E que morte é essa? A primeira morte, morte espiritual, e a segunda morte, a morte física. E depois vem a outra morte, que é a morte eterna, que não tem direito a perdão. Nem tem paz, nem tem mais nada. Vai ser lançado no lago de fogo, amarrado pé e mão, e ali, ainda disso, o enxofre sufocando ele. E nunca mais ele tem direito à morte física. Vai viver para todo sempre no lago de fogo. Isso eles não falam. Isso eles não bebem. É fácil, né? Querer condenar, como a Bíblia fala, que ficarão de fora os cães. Ó, tá vendo, irmão? Os cães não vão subir no arrebatamento, é só as ovelhas. Quando a Bíblia está falando de cães, é pastores. Maus obreiros, são gulosos e não se farta de dinheiro. Que a Bíblia dá a explicação lá em Isaías 56, 10 e diante. Aí fala que os cães são pastores. Só que eles não bebem isso aí.
são infiéis. A maioria dos pastores na face da terra não faz mais visita hoje em dia. É difícil um fazer visita. E Deus tem uma lista, lá em Ezequiel 34, que Deus tem contra eles. Eles ficam quietinhos aguardando o dia do juízo, ele vai ver. Estão brincando com as ovelhas? Estão brincando, né? Com o povo, né? Por causa de dinheiro, por causa de mulheres bonitas, muitas mulheres, é carro, é apartamento. É tantos aí que tem tanta casa, tanta coisa, tudo dinheiro tirado dentro da igreja. Comprando carro, é casa de luxo, é apartamento. E a Bíblia está escrito lá em Isaías: ai daquele que amontou a casa e mais propriedade, e fica só como morador da terra. Ai. Está falando para quem? Quem está lá no mundo, não, pastores, que pega o dinheiro da igreja, irmão, é só comprando apartamento e carro dos melhores, e avião, e é mansão, isso, aquilo, e fica como só morador. Ele aguarda o ai, naquele grande dia, aguarda o ai. Eles pregam para o povo, mas não pregam para eles. É muita gente brincando. Vai ser multidões de pastores, irmão, que vai ficar de fora. E a maioria dos pequenininhos da igreja, que não sabe nem escrever seu nome, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele não sabe ler, mas é pelo ouvir que vem a fé e ele acredita na palavra, é salvo. E alguém fala, eu sou, eu faço, eu aconteço, não vai ter salvação. Estão brincando com a palavra de Deus. Aí eu volto atrás e falar o que a irmã falou, né? Que a respeito de quando determinar alguma coisa, né? E acontece. Está escrito aqui em Jó ainda 22, 28. Está escrito assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Olha a confiança que a palavra de Deus dá para a gente. Determinando tu algum negócio, né? Ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Um certo dia, pela misericórdia, uma madrugada, o papai falou comigo esse versículo aqui. Aí, não sei se eu liguei para o irmão, ou o irmão ligou para mim. Ele mora ali em São Mateus, na Sapopema, ele mora ali, né? E ali, quando ele ligou para mim, aí ele falou, ô irmão, eu estou precisando tanto, né, de trabalhar, eu quero um emprego, o irmão sabe a minha luta, faz muitos anos que eu não consigo um emprego. Falei, irmão, irmão, creio que o papai falou comigo agora de manhã, no Jó 22 e 28, e a partir de agora, em nome de Jesus, eu vou determinar a bênção na vida do irmão. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, a partir de agora, o irmão está abençoado e as portas vão se abrir. No outro dia, ele saiu, arrumou um bico. Aí trabalhou trabalhou um dia, aí ganhou um dinheiro. Aí ele foi chamado para trabalhar de porteiro num prédio. Eu sei que ele trabalhou muito tempo de porteiro. Primeiro veio a porta pequena, depois veio a grande. Foi rapidinho. Mas foi pelo poder da palavra. Aí eu confiei e falei, o que Deus tem me falado, o Senhor me deu esse versículo, foi em nome de Jesus, irmão, a partir de agora o irmão está empregado. Em nome de Jesus. Não é eu, mas é pelo poder da palavra. Porque papai me deu a palavra, então eu confio e acredito. E eu sei que ele ficou muitos anos trabalhando. Né? Esses dias o Senhor falou comigo a respeito disso. Estava falando com as irmãs, né? Eu falando que ia para a Bahia e que não ia ter um culto da virada lá. Falei, eu gosto de passar a virada na igreja, todo ano eu passo aqui, quando ninguém vê, eu pego a chave, eu venho para a igreja e eu oro. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, se a profecia não descer, vai ter culto lá, profetiza você com a tua boca e faz a profecia ser gerada. Eu falei, que mistério é esse, Jesus? Aí eu falei para a irmã, né, Deus quer para mim gerar a profecia, então profetizo que vai haver um culto lá, de virada de ano. Quando eu cheguei lá, o culto da igreja que eu ia era na quarta, e a mulher mudou para terça, para virar na vida, para ficar na virada. Falei, eu profetizei, aconteceu coisa, né? Aí para encerrar, que entra nessa palavra, né? que tem 5 minutos ainda, né? Coisa linda. E é um cuidado que a gente deve ter, porque em Efésios, os irmãos entenderam, vou ensinar os irmãos aqui um versículo, porque em Efésios, capítulo 6 e versículo 17, está escrito assim, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí aqui em Romanos 10 e 8, os irmãos vão entender esse versículo que eu estou falando, 10 e 8 está escrito assim, ó, mas que dê a palavra está junto de ti, e na tua boca, e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Então você deve ter uma confiança na palavra que você fala.
Porque ela está o quê? Mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de ti, está aqui, ó, perto de mim. Na minha boca e no meu coração. Então, esta é a palavra que pregamos. Então, devemos ter uma confiança, porque aí eu li aquele versículo lá, né? E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você anda armado 24 horas. A espada do Espírito tem um grande poder. Você não foi alistado para a guerra? Então você está armado. Quem foi alistado para a guerra está o quê? Com a espada do Espírito. Né? Mas em 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 23, está escrito assim: aquele que confessa o Filho tem o Pai e tem o Filho. Aquele que nega o Filho nem tem o Pai nem tem o Filho. Irmão, o que quer dizer que esses versículos? Confiança na palavra de Deus. Essa semana eu saí, foi ontem, segunda-feira, foi terça. Aí eu fui comprar pão no Catuxa quando eu estava vindo, né? Aí ia passando um camarada bem mais velho que eu. Aí primeiro passou uma mulher de short com uma criança na frente, eu estava vindo, ele estava indo. Aí passou, ele olhou para mim e falou: e aí, velho, gosta disso aí? Eu falei: eu tenho em casa. Aí eu falei: Jesus falou dessa maneira: qualquer que olhar para uma mulher e desejar e a cobiçar no seu coração já cometeu adultério. Aí ele falou assim: mas eu também eu sou crente, eu sou adventista, sétimo dia. Eu falei: não, você está certo. Você é adventista do sétimo dia, você não é de Jesus. Não, o Senhor Jesus falou: não, você não é não. Você falou bem claro que você é do sétimo dia. Porque lá em Gálatas está escrito assim: os que são de Cristo crucificarão a sua carne. Aí você é do sétimo dia, você está negando Jesus. A Bíblia está bem claro, fala assim: aquele que confessa o Filho tem o Pai e tem o Filho. Não aquele que nega o Filho nem tem o Pai nem tem o Filho. Então você está negando Jesus, você não é de Jesus. Você é do sétimo dia. Jesus, não, quem morreu pelo ser humano, foi a cruz ou foi o sétimo dia ou foi Jesus? Ah, não, mas não, você acabou de falar com a sua boca que você é do sétimo dia. Então você não é de Jesus. É uma maneira que muitos vão para o inferno por causa disso aí. Porque fala: eu sou do sétimo dia. Eu não sou do sétimo dia, não. Eu sou de Jesus. Porque quem morreu por mim na cruz do Calvário não foi o sétimo dia. Foi Jesus de Nazaré. Na Bíblia, e aí quando a pessoa fala que é do sétimo dia, está negando Jesus. Porque Jesus deixou bem claro: aquele que confessa o Filho tem o Pai e tem o Filho. Mas aquele que nega o Filho nem tem o Pai nem tem o Filho. Então não tem salvação. Porque aquele que nega o Filho aborrece o Pai. E o próprio Jesus falou assim: aquele que me aborrece, aborrece a meu Pai. E a pessoa que aborrece Jesus, aborrece a Deus, a pessoa vai subir para o céu? Você está aborrecendo o Filho do Pai? Não vai subir. Aí é para encerrar até um minuto, irmão, para eu mostrar esse versículo para o irmão, onde é que está escrito, é em João, que fala: aquele que aborrece o Filho, né? Nem tem o Pai, nem tem o Filho. João 15, 23. É João 15, 23. Vai encerrar aqui para os irmãos entender, né, as escrituras. Que de lá manda para cá. 15, 23. Está escrito assim: ó. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então quando a pessoa nega Jesus, ele nega Jesus, ele aborrece Jesus e aborrece o Pai. E a pessoa que aborrece Jesus, aborrece a Deus, vai entrar no céu? É o caso de muitas pessoas que falam dessa maneira. Eu sou do sétimo dia, então não é de Jesus, porque em Gálatas está escrito assim: aqueles que são de Cristo, só aqueles que são de Cristo, crucificarão a sua carne com as suas paixões. Eu não posso fazer mais o que eu quero. Que nessa semana eu estava falando com o irmão Luiz: a gente está com dinheiro na mão, a gente vai para onde quer, fala o que quer, e por aí tem tanto lugar que a gente pode se esconder e fazer coisa errada, mas a gente é de Cristo, então a gente crucifica a nossa carne. Eu não vou, eu não posso, porque eu sou crente, eu sou salvo, então você está crucificando a sua carne. A irmandinha não viajou para a Bahia, ela podia dar lá um pé na família, ir lá para a praia agarrar um novinho, mas ela crucificou a carne dela. Ela é de Cristo, ela não vai fazer, porque ela está crucificada. Então, irmão, quem é de Cristo crucifica a sua carne. Quantas oportunidades nós temos? Eu moro no Jabaquara, eu posso vir para Guarulhos, me esconder por aí que ninguém me conhece, e saber onde tem um lugar que eu posso pecar, eu vou pecar. Mas se eu sou de Cristo, estou com o dedo no bolso, eu não vou. Quando melhor estar em casa, ouvindo louvor, dormindo, lendo a Bíblia, eu vou ter muito mais êxito. E é bom, Jesus vem e eu vou embora com ele. Verdade. Porque quem crucificou a sua carne, né?
Então, irmão, fica aí com essa palavra. A missão missionária é desse jeito. Quando você vai fazer algo, você vai chorando, gemendo. Mas depois você volta com alegria. Ô, Jesus curou. Ô, Jesus salvou. Você, não foi eu, mas foi Jesus. É o caso da irmã Dia. Foi uma peleja para ele. Mas voltou com os molhos, alegre, contente. Amém? E Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Bom, primeiro, a paz do Senhor, benção, né? Palavra boa, né? Muito bom. É isso mesmo. A gente sabe. Esse rapaz que falou que era do sétimo dia, é a igreja do sétimo dia, sabe? É a igreja dos mormons, a igreja Jesus Cristo do sétimo dia. Eles falam o nome de Jesus só de fachada, essa igreja. Usa o nome de Jesus só de fachada. O resto eles fazem tudo fora dos quadros. Falam que Jesus casou, tinha família e tudo. Tudo mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado, que é muito seita que está nesse mundo, tirando a palavra, esses caras dizendo o nome de Jesus e fazendo uma tranqueira, fazendo um monte de coisa dessa. Então a gente tem que ficar. São todos falsos profetas, são tudo enganadores. Porque o rapaz estava aqui, era deles aí, ficava debatendo aqui, falando, queria me convencer que Jesus tinha família. Eu digo, rapaz, toma vergonha na cara, estou falando que Jesus tinha. Jesus casou, não sei como que eu digo, toma vergonha na cara, rapaz, tu está pecando cada vez que tu fala isso. Então, tem um monte que acredita nessas conversas, nessas histórias, né? Aí sai fora do Evangelho de Jesus. Jesus é puro, Jesus fez, nunca pegou. Aí fica, cara, a gente tem que combater essas heresias. Isso é heresia que tem que ser combatida. E esses grandão não combatem, porque eles querem se unir, né? Eles querem ter amizade com o Papa, querem ter amizade com... Como é que o Evangelho pode estar aliado com o Papa se o Papa é o contrário do reino de Deus? Tem cara que vai lá, que nem o cara não foi lá no Vaticano, bater palma, de se ajoelhar dos pés do Papa. É a igreja que todo mundo quer estar lá, né? Samuel Ferreira foi lá adorar o Papa. Foi lá. Ele devia ir lá e repreender ele, não fazer isso, né? Aí a igreja está cheia de gente aí, porque todo mundo, eles fazem isso para cá, para ganhar os católicos, ganhar os católicos. Porque aí nem vai ser só, nem católico, nem ele, nem os que estão com ele, ninguém, mas foi tudo condenado, porque ele é o primeiro de fazer coisa errada. E tem um monte aí que está defendendo esses bandidos, que não tem coragem de pregar a verdade, fica enganando todo mundo. Dinheiro eu sei que eles têm. Dinheiro para todo lugar, carro, casa para todo lado, são bilionários esses caras. Agora eu quero ver se eles vão entrar no céu. Nunca vão entrar no céu. Mas pode falar sem medo aqui. Eles podem abrir um processo contra fazer o que quiser, mas eles não vão entrar no céu mesmo, não é verdade isso. Eles podem fazer o que quiser com a gente, não pode fazer nada também, que a gente não tem medo de falar para esses caras que são tudo bandidos mesmo. Se eu não falar, quem vai falar? Nós não falar, nós conhecemos. Nós conhecemos a palavra. Não adianta você conhecer e esconder a palavra. Nós sabemos porque é verdade isso que nós estamos falando aqui. E também, não só ela, mas também o Belém também. O Belém também, o chefe do Belém agora está com o crucifixo nas costas. Mandou fazer, a estátua dele está lá no museu lá. Como é que o cara é crente? Diz que o chefe é o cabeça da igreja Assembleia de Deus do Belém e aceita fazer isso. Ele está não. Aí ele fala, para desculpar, ele fala, não, quem fez foi o povo aí. Ele não é o chefe. Eu vou querer ninguém fazer uma marminha aqui, não está na frente da igreja aí, eu não aceito. Ele pode tirar agora em nome de Jesus Cristo. Porque ele não fez igual a Moisés. Pois é, Moisés, sim. Quebrasse. Moisés já mandou quebrar na hora. Tem que fazer isso. Agora, sabe o que acontece no mundo? Na verdade, sabe o que acontece? Não tem crente. Tem falso crente. Os falsos crentes que aceitam isso. Se fosse o falso crente que levanta esse povo. E são os falsos crentes que fazem isso. Porque o crente verdadeiro, ele vai olhar o que está escrito na Bíblia Sagrada e ele vai combater. Que é o que está escrito, o próprio Paulo falou. É bom que haja heresia na igreja para que o Senhor sincero se manifeste. Nós estamos se manifestando na sinceridade de Deus, que nós queremos sinceridade. Não importa quem é o cara. Se ele fez errado, nós temos a obrigação de falar que ele está errado. Porque Jesus fez isso. Jesus, quando estava batendo de frente com o saduceu, o fariseu, ele falou: vocês estão errados, vocês podem ser grandes, vocês são os poderosos, mas vocês estão fazendo errado. Meu fala é, eles são grandes, são poderosos, mas estão todos errados. Estão todos fazendo coisa errada. Estão tudo debaixo da maldição e não vão chegar nenhum, só vão chegar no... Bom, se eles se converteram, eles vão para o céu, mas se continuar do jeito que eles estão indo, não vão nenhum levar, nem vão chegar no céu, e nem as ovelhas que andam com ele vão, porque são falsos também. Porque se eu sei que o cara está enganando, está pregando mentira, está correndo com ele, eu estou querendo ser condenado, porque eu já estou condenado, eu também estou não. Quem anda com condenado é condenado também. Jesus, Quem anda com ladrão é ladrão também, com certeza. Então, por isso nós estamos na igreja pequenininha, mas tem um homem de Deus, de coragem, que não tem medo de esconder, não tem medo de falar a verdade, mas repreende o mal para que a igreja cresça na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que importa é a salvação da alma. A palavra boa, bem explicada, bem ensinada, isso aqui é maravilhoso, né?
Então, que Deus abençoe o nosso irmão presbítero Severino, abençoe a irmã missionária, que já voltou, fez a viagem, trabalhou e fez a obra do Senhor. E vamos, todos nós, vamos estar firmes, vamos trabalhar firme, e vamos falar o que foi falado nessa noite, né? Essas palavras que Deus quer que sejam faladas. Nós não estamos aqui nenhum para salvar nós, mas nós estamos para perder nossa vida aqui, mas salvar nossa vida no céu, né? Que aquele que quer perder, que ganha aqui, perde lá. Melhor nós perder aqui, mas ganhar lá, em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar ao Senhor, Pai, nas nossas casas, em nome de Jesus, com essa palavra, nos nossos corações. E assim a bênção vai ser grande, né? Que Deus tenha misericórdia desses que estão fazendo o certo, para que eles possam abrir o entendimento e fazer, né? Uma coisa certa, eu estou feliz de ver até como falar isso, o Trump, ele ganhou a eleição e você viu que pós-lida, ele debaixo da oração, a Bíblia foi lida ali, ele, pegado na Bíblia ali, antes de tomar posse da coisa, e falou que todo mundo nos Estados Unidos tem que voltar para Jesus, e falou que nos Estados Unidos só tem uma regra agora, é homem e mulher. Ele disse que a gente vai lutar para o mundo inteiro acabar tirar essas heresias e essas mentiras que está do lado da esquerda, vai acabar com tudo isso aí. Ele disse que nasceu homem e mulher só. Então Deus está botando o homem mais poderoso da terra para repreender esses falsos profetas, repreender o mal e defender Jesus. E ele ainda falou, o homem, ele falou que Jesus era louvado em todo lugar, que Jesus seja acima de nós. Ele falou que Jesus seja acima de nós. Então, graças a Deus que tem alguém tão poderoso. O Bolsonaro falou para ele isso, não foi não? Você não acha? Eles são do mesmo, né? O Bolsonaro falou com ele, tá? Eles são do mesmo partido. Não, eles são. Né? Então, graças a Deus. Então, vamos orar para Deus também, desse Brasil também, que eu creio que esse Brasil vai ser mudado em nome de Jesus Cristo. A força de Deus vai estar entrando, o poder de Deus vai mudar isso tudo e vai fazer uma grande obra no mundo inteiro ainda, antes de Jesus buscar a igreja. E a mulher do Bolsonaro falou uma palavra bonita aqui. Vamos Jesus. Está esperando um avivamento no Brasil. Glória a Deus, vai ser uma bênção grande. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por a obra que o Senhor tem feito no mundo. E pelo poder da palavra do Senhor, Pai, e pedimos pelo nosso Brasil agora nessa noite, Pai. O Senhor venha levantar homens de coragem para desmanchar isso que é a obra do inimigo que tem feito nesse país, Pai. Para repreender todo o mal no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para mudar a história do nosso país, Pai. Nós não vamos aceitar o inimigo mandar nesse país, não vamos aceitar o inimigo, mas nós estamos aqui no nome de Deus, Senhor, para repreender o mal, para repreender tudo aquilo que não é de Ti, Pai. Toma as Tuas mãos, faz milagre nesse Brasil, nesse mundo, Pai. Entra para o poder do Senhor sobre as autoridades que mudaram a história, que rasgaram a Constituição brasileira, que rasgaram, trocaram a mentira pela verdade, Pai. Nós queremos ver a ação do Senhor, a mão do Senhor trabalhar, Pai. Faz milagre, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor abençoe a liderança de todas as igrejas evangélicas, que o Senhor abençoe todos os presidentes das igrejas do mundo inteiro. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor dê força para esses homens, Pai. Converte esses homens de verdade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos vós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Começou muito amigo, os dois? Tá bom, chegar. Não, a mãe dele. Senhor irmão. É a mãe dele que é crente. A mãe de quem? A mãe de Trump. É? Ele tem essa Bíblia que ele apresentou, ele tem há muitos anos, a mãe dele deu para ele. E onde ele vai, ele leva ela. 65 anos tem a Bíblia. Tá, A Bíblia tem senhor irmão. 65 anos a Bíblia dele. Senhor irmão. Foi uma bênção.